Você já ouviu falar sobre a moléstia profissional? Se ainda não ouviu falar desse assunto, fique conosco porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema e vamos mostrar como se livrar e como reconhecer no seu dia a dia se você está ou não sofrendo com essa moléstia. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental e psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A moléstia profissional é um tema muito em voga no mundo contemporâneo. Até porque, dentro dessas perspectivas que nós enfrentamos no dia a dia, especialmente no contexto onde o trabalho deixou de ser apenas um instrumento ou um meio de subsistência e passou a se tornar também uma fonte significativa de identidade, de propósito e muitas vezes de sofrimento. Então, a condição mais relevante nesse sentido é destacado sobre o prisma da psicologia, da psiquiatria, como uma forma de tentar conhecer, compreender as causas e manifestações e as consequências dessas causas, né, desse tipo de adoecimento profissional, que muitas vezes é essencial para promover a saúde mental e, dentro do contexto geral, trazer uma qualidade de vida, uma produtividade sustentável para o indivíduo. Mas o que é verdadeiramente a moléstia profissional? A moléstia profissional refere-se a qualquer doença, a qualquer transtorno psicológico, psicossomático, que seja diretamente causado ou agravado pelas condições de trabalho. Diferentemente dos acidentes de trabalho, que são eventos pontuais, a moléstia profissional, ela geralmente se desenvolve na forma de uma forma progressiva, de uma forma silenciosa, de uma forma cumulativa, fazendo com que o indivíduo sofra muitas vezes em silêncio, por não conhecer, por não identificar, e sem saber geralmente as suas causas. Porque geralmente as causas, elas não são muito, vamos dizer assim, identificáveis. Mas é importante que a gente observe que ela pode ter origem física, essa moléstia. Ela pode ter, falando sobre a moléstia física, no sentido de causa física, podemos identificar como lesões de esforço repetitivo, né? Alguns tipos de traumas que são desenvolvidos no período do estado profissional, mas também com transtornos que seja diretamente causado ou agravado pelas condições de trabalho. Porque existem trabalhos que são verdadeiramente difíceis de lidar psicologicamente. Diferente dos acidentes de trabalho, né, que são pontuais, eles se destacam de forma mais progressiva, mais silenciosa e mais cumulativa. Ora, quando ela se manifesta de forma física, é fácil você identificar os sintomas. Mas quando ela se caracteriza de forma psíquica, como transtornos mentais relacionados ao trabalho, nos últimos anos nós vemos o foco da discussão ser direcionada a essa área justamente porque, apesar da ampliação da forma de trabalho e da comunicação
ter sido mais, vamos dizer assim, democratizada. Hoje nós temos informações sobre muitos assuntos ligados a essa questão. Mas essa moléstia ela pode se desenvolver de forma psíquica numa condição em que haja um impacto emocional e psicológico do ambiente laboral. E quando isso acontece, nós sempre detectamos e orientamos as pessoas a observarem a dimensão psicológica do seu trabalho. Quando, do ponto de vista psicológico, o trabalho exerce o papel fundamental no desenvolvimento, na estruturação da identidade do indivíduo. Agora, ele está ligado, logicamente, à autoestima. E essa ligação está ligada também ao senso de utilidade, à exerção social. E dentro desse contexto, quando o ambiente de trabalho se torna tóxico, excessivamente exigente ou emocionalmente desgastante, ele pode deixar de ser um fator de realização, de satisfação e passa a ser um agente adoecedor. Eu vou explicar no decorrer do vídeo para que você se ambiente a questão mais facilmente. Entre os principais fatores que associam a moléstia, psicologicamente falando, destacam-se, por exemplo, a sobrecarga de trabalho, a falta de reconhecimento, o assédio moral, que muitas vezes acontece com muita facilidade, a insegurança profissional, os conflitos interpessoais no ambiente de trabalho, a falta de autonomia, muitas vezes, e a pressão por resultado. Ora, esses fatores, quando persistentes, podem levar a um estado de estresse crônico, que é o principal gatilho para o desenvolvimento, para o adoecimento mental. E esses transtornos mentais relacionados ao trabalho, eles são muito facilmente detectáveis. Na psiquiatria, diversos transtornos são reconhecidos como associados ao ambiente profissional. Entre os mais comuns estão a síndrome de burnout, né? Que a síndrome de burnout ela é caracterizada por exaustão emocional. Vamos dizer assim, a despersonalização, a redução da realização profissional são as principais causas do burnout. E é frequentemente observada em profissionais que lidam diretamente com pessoas, como professores, como profissionais da saúde, como líderes religiosos. Esses indivíduos, eles tendem a ter uma facilidade maior de terem ou adquirirem a síndrome de burnout. Os sintomas são mais corriqueiros, são aqueles que nós já conhecemos: cansaço extremo, irritabilidade, um certo cinismo como forma de defesa, a sensação de ineficiência por parte do profissional e a dificuldade de concentração. Tudo isso faz parte do sintoma da moléstia profissional. Existe um outro problema que causa também essa moléstia, que é o transtorno de ansiedade.
esse é o mais comum, porque ambientes de trabalho altamente pressionadores, como nós vemos nos nossos dias, há uma pressão muito grande por resultado, pode desencadear transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada, crise do pânico, insônia, né? Irritabilidade. O indivíduo vive um estado constante de alerta, com medo de falhar, com medo do mundo, com medo de ser demitido, com medo de ser punido. Então, tudo isso vai aumentando, porque os sintomas desse transtorno de ansiedade, que nós já estudamos aqui, inclusive tem vídeos falando sobre esse assunto, são aquelas, por exemplo, as taquicardias, que acontece muito, a tensão muscular, a insônia, o pensamento catastrófico, dificuldade para relaxar, e o mais perigoso que eu acho aqui dentre estes, todos são perigosos, mas existe um que eu particularmente considero muito cuidadoso, ou termos muito cuidado com essa questão, que é a depressão. Gente, depressão é algo sério. Precisamos encarar isso com seriedade. Não importa se você é uma pessoa religiosa ou se é uma pessoa sem nenhum tipo de ligação espiritual. Todos passam por isso ou estão sendo, assim, expostos a esse problema. Porque a depressão, ela é uma tristeza persistente. Ela tem uma característica muito séria. Quando ela está relacionada ao trabalho, pode surgir quando o indivíduo não tiver nem assim se sentindo tão mal, mas ele passa a perder o sentido daquilo que ele faz. Ele passa a sentir-se desvalorizado, ou então ele vive num ambiente emocionalmente hostil, e ele começa a desenvolver algumas características que, se você notar, se você for uma pessoa atenciosa, você vai notar em muitos colegas de trabalho e pode até ajudá-los a resolver antes que se agrave. Por exemplo, se você sente que alguém do seu grupo de trabalho, seus colegas, seus parentes, estão com aquela tristeza persistente, aquela falta de energia, perda de interesse pelas coisas, sentimento de inutilidade, alterações no sono, alterações no apetite, tudo isso são sintomas que poderão indicar uma depressão. Agora, a neurobiologia do adoecimento, que é uma dos pontos de vista psiquiátrico, né? O estresse crônico provocado pelo ambiente de trabalho nocivo, ele leva a alterações neuroquímicas significativas e há uma liberação constante de cortisol, que é o hormônio do estresse, que em níveis elevados, eles podem causar comprometimento da memória, eles podem causar redução da capacidade de concentração, alteração no humor, supressão do sistema imunológico, porque se o seu sistema imunológico estiver falhando, você vai adoecer com muita facilidade. Então, além disso, há um desequilíbrio entre os neurotransmissores como serotonina, né, dopamina, que são fundamentais para o bem-estar emocional. Esses impactos, eles causam na vida pessoal grandes transtornos, porque a moléstia profissional ela não afeta apenas o desempenho no trabalho, mas ela também atinge e invade outras áreas da vida do indivíduo. Entre os principais impactos estão a deterioração dos relacionamentos familiares,
o isolamento social, a redução da qualidade de vida, a perda de propósitos. Tem gente que não tem propósito na vida. O aumento do risco de comportamento autodestrutivo. E aí é onde mora o perigo. E nessa área pode surgir aqueles pensamentos de dar fim à existência. Muitas vezes os indivíduos não conseguem desligar-se do problema e levam o problema para casa. Leva o problema do trabalho para casa, desconta na família, desconta nas coisas que tem em casa, transferindo todo o problema de um canto para outro. Resultado, vive com aquele problema constantemente. Então, nós precisamos ter alguns critérios e seguir alguns critérios que possam amenizar ainda mais essa situação. O papel da cultura organizacional é importante. Ela tem um papel central de prevenção ou no agravamento da moléstia profissional. Empresas hoje estão valorizando não apenas os resultados, mas estão também procurando um modo de desenvolver um compliance, né, mais direcionado nessa área, porque muitas empresas, pelo fato de quererem lucro, lógico, elas não querem saber do indivíduo em si, querem saber dos resultados, ignorando o bem-estar dos colaboradores, ignorando a saúde, e tende a gerar ambientes de adoecedores. Existem muitas empresas assim. E aí é onde você tem que tomar cuidado, procurar saber como está sendo tratado na sua empresa, como você está sendo colocado. Então, por outro lado, organizações que promovem uma comunicação mais aberta com o indivíduo, reconhecimento, equilíbrio entre a vida pessoal e vida profissional, o apoio emocional. Hoje, graças a Deus, tem muitas empresas que são conscientes disso e ajudam no desenvolvimento dos seus colaboradores, com lideranças até empáticas, né? Então, sabe por quê, queridos? É que na maioria das empresas existe o que nós conhecemos, e é um dos pontos que é o mais comum de todos, são aqueles assédios morais. O assédio moral é uma das principais causas da moléstia profissional. Ele se caracteriza pelo comportamento repetitivo que humilham, constrange, que desvaloriza o trabalhador, e tudo isso causa um mal maior do que o esperado. Um exemplo desse assédio moral é quando há crítica constante aos seus trabalhos, e críticas muitas vezes desproporcionais, isolamento do funcionário, exposição ao ridículo e cobranças abusivas por parte da liderança. As consequências psicológicas para esses casos são devastadoras, levando o quadro grave de ansiedade, de depressão, e o diagnóstico sendo reconhecido cedo ajuda em muito o desenvolvimento dessa causa. O diagnóstico da moléstia profissional exige uma avaliação cuidadosa e que leve também em consideração alguns pontos aqui. Por exemplo, leve em consideração o histórico clínico do indivíduo, as condições de trabalho, o relacionamento ou a relação temporal entre sintomas e ambiente, né, do trabalho. E é fundamental que profissionais de saúde, principalmente os profissionais de saúde mental, estejam atentos ao contexto e que levem em consideração alguns pontos importantes do
contexto ocupacional do paciente. Além disso, o reconhecimento legal da moléstia profissional é importante para garantir direitos trabalhistas, não é? E acesso a tratamento adequado. Existe tratamento para essas moléstias? Sim, existe e são muito eficientes. O tratamento da moléstia profissional, ela deve ser multidisciplinar e também que envolva a psicoterapia, que envolva o tratamento psiquiátrico, quando é o caso, que envolva uma intervenção no ambiente de trabalho, e tudo isso fazendo com que o indivíduo crie uma prevenção, né, da moléstia, que não é fácil de você se prevenir, porque como é uma moléstia muito silenciosa, é difícil você detectar. Mas quando você detecta, você começa a tratar, e esse tratamento muitas vezes são eficazes, né? Para o indivíduo em si, como é que a gente pode tratar? Estabelecer limites, praticar o autocuidado, né? Desenvolver inteligência emocional. Tudo isso nós fazemos no nosso consultório, nos nossos escritórios, nos nossos gabinetes. Buscar apoio quando necessário, né? Se o caso está mais grave, procurar um psiquiatra, onde ele vai passar o medicamento. Geralmente procurar um psicólogo, psicanalista, que são pessoas responsáveis por manter um certo equilíbrio na sua vida mental, no seu desenvolvimento mental. E para as organizações, as empresas, né, as corporações, elas devem ter o cuidado de promover ambientes saudáveis, treinar a liderança para que eles não sejam abusivos, implementar um programa de bem-estar na empresa, monitorar indicadores de saúde mental para acompanhar, e o papel da espiritualidade, né, que é importante, embora nem sempre abordada no contexto clínico tradicional, mas a espiritualidade pode ser um recurso muito significativo e importante no enfrentamento da moléstia profissional. Por quê? Porque o desenvolvimento espiritual, ele pode oferecer sentido existencial, que é importante, oferece esperança, oferece uma resiliência emocional, porque você estando naquele grupo, você tem pessoas que vai te ajudar, que vai acompanhar, que vai interceder por você, de certa forma, isso é muito importante. E quando integrada a uma forma saudável, pode contribuir significativamente para o processo de recuperação do indivíduo. Agora, existem algumas consequências sociais e econômicas que nós podemos analisar. A moléstia profissional, ela não é apenas um problema individual. Ela se torna, nos seus impactos mais amplos na sociedade, ela começa a impactar algumas áreas, como o aumento do absenteísmo, né? Depois eu vou explicar cada ponto, a redução de produtividade, o custo por saúde pública, a aposentadoria precoce do indivíduo. Investir na saúde mental da sua empresa, ou na sua empresa, ou no trabalho, é, portanto, uma questão estratégica e que muitas empresas não compreendem isso. E hoje, pela misericórdia de Deus, estão até compreendendo mais. Agora, tem uma coisa que eu queria falar com vocês, sobre o estigma da doença mental. Um dos maiores obstáculos no enfrentamento da moléstia profissional é o estigma. Porque muitos trabalhadores evitam buscar ajuda
profissional, como psicólogo, como psiquiatra, como psicanalista, com medo de serem vistos como pessoas fracas, pessoas incapazes, como doentes mentais. E esse medo, ele se torna um obstáculo. É fundamental promover dentro da empresa uma cultura onde cuidar da saúde mental seja visto como algo natural, como algo normal, como um ato de responsabilidade e não como uma fraqueza. Há caminhos para o futuro nesse sentido? Sim. O futuro do trabalho exige nova mentalidade. Hoje, muitas empresas que estão se formando estão se preocupando com essa questão, criando um certo código de compliance, onde eles primam pelo bem-estar, pelo desenvolvimento mais equilibrado. Não é possível ignorar o impacto profissional das condições laborais que causa uma moléstia profissional. Algumas tendências que nós podemos destacar aqui para empresas que cuidam dessa área com os seus indivíduos, com os seus cooperadores, é que há uma valorização do bem-estar, um trabalho híbrido e flexível, uma liderança humanizada, uma integração entre produtividade e saúde. Então, empresas hoje estão criando essa cultura que está amenizando em muito a situação dos profissionais. Sabe por quê? Olha, isso é importante. A moléstia profissional é uma realidade complexa na vida do indivíduo e exige atenção muito, como eu posso dizer assim, com muita eficiência nesse caso. Porque o indivíduo precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de empatia, precisa da ação para que isso aconteça. E do ponto de vista psicológico, psicanalítico e psiquiátrico, ela representa um sinal de alerta de que algo não está funcionando. Quando há uma moléstia profissional no seio da empresa, não apenas o indivíduo é atingido, mas o sistema como um todo é atingido. Então, cuidar da saúde mental no trabalho não é um luxo, é uma necessidade. E como necessidade é preciso reconhecer que o ser humano não é uma máquina de produção. Ele não é um ser integral, assim, no sentido de que ele pode ser manipulado. Ele é um ser integral no sentido de que ele tem emoções, ele tem limites, ele tem sensibilidade e necessidades. Promover esse ambiente do trabalho saudável é investir não apenas na pessoa, ou na produtividade, mas também na pessoa, no indivíduo, na dignidade humana, na vida. Então, esse é o passo que nós queremos dar aqui quando falamos do cuidado que devemos ter com a moléstia profissional. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe, maratone os nossos vídeos. Você vai ver que temos assuntos aqui belíssimos, maravilhosos, que vão te ajudar e muito. Compartilha com outras pessoas, faça com que elas escutem, assistam os nossos vídeos e você vai ver que você vai estar ajudando muito mais gente. Dê o seu like é muito importante para nós ajudarmos muito mais pessoas, tá bem? Então nós ficamos por aqui, nos vemos no nosso próximo vídeo.